Amados irmãos, a paz do Senhor, boa noite, tudo bem? Nós estamos dando início a mais um culto de doutrina, o nosso estudo bíblico. Nós vamos iniciar com uma oração, orando ao Senhor com a pastora Lucineide. Vamos então estar orando. A paz do Senhor, irmãos, vamos orar em agradecimento à palavra do Senhor. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, queremos agradecer, meu Senhor, pela Tua palavra gloriosa. Somos gratos pela Tua presença, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia para cada um de nós. Aleluia. Venha abençoar cada família que está ouvindo, venha abençoar os lares, Senhor, onde todos estão reunidos ouvindo a Tua palavra. Venha abençoar também o Teu servo, o pastor Erisvaldo, que no ensino desta palavra dás cada vez mais sabedoria ao teu servo. Em nome de Jesus nós somos gratos e agradecidos pelo teu amor e pela tua misericórdia. Amém. Amém, graças a Deus. Deus abençoe a nossa pastora pela oração. Porque tu virás sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abrir, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Pedes mais fé, ele ouve, ó crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás.
Em fervente oração, vens o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te irá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Irmãos queridos, nós iniciamos há um mês atrás essa série de estudos com o tema de conselhos para uma vida cristã vitoriosa, baseada no livro de Provérbios, no capítulo 19, versículo 20 e versículo 21. Nós vamos fazer daqui a pouquinho a leitura, mas eu só quero dizer para os irmãos que esse estudo está disponível por partes aí no nosso canal do YouTube. Os irmãos podem acompanhar cada subtema desse estudo. Nós fizemos o primeiro com o tema fortificar-se na graça, o segundo tornar-se exemplar, o terceiro permanecer no ensino, e hoje nós vamos ver a parte final do nosso estudo, que é o quarto subtópico, que tem como tema despertar o dom do Espírito Santo. Antes, porém, de nós darmos início, eu convido os irmãos a nós fazermos a leitura aonde está baseado o nosso estudo, que é no livro de Provérbios, no capítulo 19, no versículo 20 e o versículo 21.
diz: ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábios nos teus dias por vir. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Graças a Deus. Nós já oramos com a nossa pastora. Nós vamos então dar prosseguimento ao nosso estudo. Como eu falei para os irmãos, o nosso estudo está dividido em 4 subtópicos, e nós vamos hoje concluir o nosso estudo. O nosso tópico de hoje, de número 4, é despertar o dom do Espírito Santo. Este conselho do apóstolo São Paulo a Timóteo está registrado na primeira carta de Timóteo, no capítulo 4 e no versículo de número 14, onde Paulo diz: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Esse conselho de Paulo a Timóteo é um conselho extremamente necessário para cada servo de Deus, porque nós temos a mania de que, com o passar dos anos, com o tempo que vem a maturidade cristã, nós temos a tendência de irmos nos acostumando com a igreja, nos acostumando com o trabalho, nos acostumando com a Bíblia, nos acostumando com a fé de modo geral, e nós vamos meio que ficando negligentes. Então, se faz importante este conselho de Paulo, para nós não desprezarmos o dom que há em nós. Deixe-me dizer algo para você, primeiro dizendo que, quando Deus chama um homem e uma mulher do mundo para fazer parte da sua igreja, o Senhor dá dons. Não existe nenhum crente que não tenha ao menos um dom espiritual. Então, desculpa de dizer: não sei que chamada é a minha, não sei que dom é o meu, nisso, eu não tenho dom algum, meu dom é ficar sentado no banco, o Senhor me chamou para ser membro de banco. Já ouviu essa expressão? Ora, membro de banco, que eu saiba, é madeira, parafuso, prego, verniz. Isso é membro de banco. São os membros que formam um banco. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós fazemos parte da igreja do Senhor. Ora, nós congregamos aqui como igreja na ADTAG Gama Sul, mas nós fazemos parte de algo muito maior que isso. Eu e você fazemos parte da igreja do Deus vivo. A igreja não é a denominação. A denominação tem a sua importância, sim. Aqui é o lugar de culto, é o lugar do ajuntamento, é o lugar da comunhão, é o lugar da oração. O templo tem a sua importância, sim. As denominações têm a sua importância, sim. Mas nós fazemos parte de algo muito maior que isso. Eu e você fazemos parte da igreja verdadeira, da igreja do Deus vivo, da igreja que vai ser arrebatada. Nós fazemos parte dos salvos em todo o mundo, de todas as tribos, línguas e nações, das diversas denominações espalhadas por esse mundo de meu Deus. Não estamos aqui defendendo placa de igreja. Claro que nós amamos a nossa igreja, gostamos da igreja que nós congregamos, mas nós fazemos parte da igreja espiritual, que é o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, o Senhor chamou você com o objetivo de trabalhar para o crescimento deste corpo. Da igreja, Jesus é a cabeça. Todo mundo sabe que o principal membro de um corpo é a cabeça.
quando algum membro do nosso corpo morre, a ciência hoje consegue trocar. Troca-se coração, põe uma bombinha lá dentro e ela vai fazer o mesmo trabalho do coração. Vai bombear, vai fazer o sangue circular, vai fazer a vida voltar ativa. Existem muitas pessoas que tiraram o órgão, coração, o músculo e colocaram bombinhas dentro de si, um marca-passo, algo desse tipo, e estão vivendo tranquilamente. Mas eu e você fazemos parte da igreja do Deus vivo. E você é um membro desse corpo. Você é um membro de um corpo extremamente importante. Desse corpo, o membro mais importante é a cabeça. Daqui para baixo, como eu estava falando, a ciência consegue trocar tudo. Mas quando alguém tem morte cerebral, não adianta o resto do corpo estar bom. Porque quando há morte cerebral, significa que é irreversível, não tem mais jeito. Então, do corpo, que é a igreja, Jesus é a cabeça. Então ele é o membro mais importante. Mas eu e você fazemos parte desse corpo. E como membro desse corpo, nós temos que estar ativo. Jesus quer que você faça e desempenhe a sua função. Descubra qual é a tua chamada. Descubra qual é a tua vocação. Pastor, já que nós estamos no estudo, diga para mim como eu posso identificar qual é a minha chamada. A sua chamada, a sua vocação é aquilo que o seu coração arde para você fazer. É aquilo que você faz na obra de Deus que não te causa pesar, que não é um fardo, que você faz com alegria. Essa é a sua chamada. Se orar, desenvolva o ministério da oração. Se é interceder, desenvolva o ministério da intercessão. Se é visitar, desenvolva o ministério da visita. Visite em hospitais, visite em lares. Deixa Deus te usar naquilo que você sabe fazer. Se o seu chamado, a sua chamada é edificar os irmãos, exortar, consolar, faça isso com amor. Mas o Senhor chamou você e te capacitou para que você desempenhe o seu chamado, desempenhe o seu ministério. Não desprezes o dom que há em ti. Não era só Timóteo que tinha um dom. Cada um de nós temos um dom. Às vezes o seu dom é louvar. Então faça o melhor para o Senhor. Às vezes o seu dom é distribuir folheto. Distribua, faça o melhor para o Senhor. Descubra qual é a sua chamada e seja útil no reino de Deus, porque o Senhor conta comigo, o Senhor conta com a pastora, o Senhor conta com você. Amém, meus queridos? Então, muito bem. Desenvolvendo aqui o nosso quarto tópico sobre despertar o dom do Espírito Santo, nós vamos ver aqui o primeiro ponto, que fala que o Espírito Santo deu dons aos homens. Veja, para trabalhar no reino espiritual, somente o Espírito Santo que é capaz de nos capacitar a trabalhar com isso. Os homens naturais, como diz Paulo nas suas cartas, diz que o homem natural não consegue entender as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Então é necessário que o Espírito Santo, que nos foi dado no dia de Pentecostes, depois que Jesus foi assunto ao céu, assentou-se à destra de Deus, o Espírito Santo desceu e está conosco desde aquele dia e vai estar com a sua igreja até o dia do arrebatamento, até o dia do encontro do Senhor nos ares. Até lá, nós precisamos do Espírito Santo para nos auxiliar, para nos ajudar em tudo.
e Ele não nos deixou da forma como nós viemos do mundo para a igreja. Além dele usar a palavra e produzir em nós a santificação, Ele nos deu os dons, ou seja, nos deu talentos, nos deu capacidade de realizarmos a obra do Senhor. Vamos ler então essa primeira referência, Efésios capítulo 4 e o versículo de número 8. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Veja, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A parte que me interessa mais é a parte final do versículo, que diz que o Senhor deu dons aos homens. Mas eu não posso me furtar a necessidade de explicar a parte inicial do versículo. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Isso aconteceu após Jesus ter vencido o pecado, ter vencido tudo que era contra nós, que a lei, nas suas ordenâncias, nos era contrária, porque a lei nos mostrava o quanto nós somos pecadores. Depois que Jesus venceu tudo isso e ressuscitou ao terceiro dia, Jesus subiu ao céu. É isso que Paulo está falando. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Aqui os estudiosos dizem que está falando justamente do seio de Abraão. Era o lugar para onde iam as almas dos mortos, até que Jesus os transportasse para o paraíso. Ele tirou esse seio de Abraão. Nós podemos ver isso na história que Jesus contou do rico e Lázaro, e ele foi para o seio de Abraão. Era assim que era chamado o lugar onde as pessoas justificadas pela palavra de Deus, pela velha aliança, até então, dos sacrifícios, como nós conhecemos do Velho Testamento, até então essas pessoas iam para o seio de Abraão. E Jesus, quando subiu ao céu, ele levou cativo esse cativeiro, esse lugar onde as almas dos justos eram guardadas. Ou seja, ele levou ao alto, foi o que ele disse para o ladrão da cruz, que hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Hoje o seio de Abraão é conhecido por nós cristãos, nós que somos os membros da nova aliança, como paraíso. Então Jesus levou o paraíso. Agora não é embaixo como era o seio de Abraão. O paraíso é lá na glória, é lá no céu. É lá que estão todos os irmãos que já foram antes de nós. É para lá que nós vamos até o arrebatamento da igreja. Amém, meus queridos? Mas a parte final do versículo diz: deu dons aos homens. Então é isso que eu quero que você entenda. Você não foi chamado pelo Senhor e o Senhor te largou no meio da igreja e diga agora: te vira, faça o que você quiser, ou faça o que você sabe fazer. Não. O Senhor chamou cada um de nós e deu vocações, deu talentos, deu dons específicos para cada pessoa. Não adianta você querer ser como eu, ou eu querer ser como você, porque não presta, não prestaria. O Senhor, inclusive Paulo, o Espírito Santo usando Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, aliás, no capítulo 12, é onde Paulo vai falar acerca dos dons espirituais. Nós vamos falar disso mais na frente. Ele explica direitinho, dizendo que se na igreja fossem todos iguais, imagine, ele diz: já pensou se um corpo fosse todo de olho? Já pensou se um corpo fosse todo de boca? Ficaria a coisa mais estranha, né? Então, a igreja, por ter essa diversidade de dons, ela se completa. O corpo, nosso corpo, ele só é perfeito porque ele é diferente. Os membros são diferentes, mas são um. Todos trabalham com um só propósito, para o bom andamento do corpo. Eu não posso, minhas mãos não podem dizer: porque eu sou mão e não sou pé, então eu não sou membro do corpo. Não, não é assim. O corpo precisa das mãos para pegar, mas precisa dos pés para caminhar.
O corpo precisa dos olhos para ver, mas precisa da boca para comer, para falar, precisamos dos ouvidos para ouvir, e assim sucessivamente. Então, a perfeição da igreja está nas nossas diferenças. E eu me refiro aqui a diferenças de dons, de talentos. Na fé, não. Na fé nós somos um. Disse Paulo aos Efésios: uma só fé, um só Senhor. Amém, meus queridos? Então, você tem sim dons. Muito bem. Vamos para a segunda divisão do nosso estudo, que é o segundo subtópico, que diz que há diversidade de dons. É justamente isso que eu estava falando agora. A leitura ela é um pouquinho mais longa. Você pode abrir sua Bíblia e conferir conosco na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Os versículos 4, 5, 6 e 7. Vamos à leitura? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então veja, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é um. Os dons são diversos. Nós somos uma igreja pentecostal. Não somos melhores do que as igrejas que não acreditam nos dons. Nós precisamos entender isso, irmãos. Existem igrejas que não acreditam nos dons espirituais para os nossos dias. Mas os nossos irmãos precisam ser respeitados da mesma forma. Ninguém vai para o céu ou deixa de ir para o céu porque acredita que o Espírito Santo distribui os dons hoje ou só foi naquela época. Não, isso não faz diferença. As igrejas, o que nos une é a fé. O que une, o que torna alguém ou uma igreja autêntica, verdadeira, é a fé que ela professa no plano da salvação. Todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, que nasceu em carne, que foi morto na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é essa é a fé básica para a salvação. Agora, quanto a acreditar que os dons espirituais foram para aqueles dias apenas, ou que são para nós hoje, a diferença é só que alguns deixam de gozar. Por exemplo, nós sabemos que os dons são atuais, porque nós vivenciamos isso, nós experimentamos isso. O Senhor se manifesta no meio da igreja, o Senhor usa em profecia, e não é algo inventado, não é algo criado, a profecia de Deus, aquela que Deus fala no oculto, no secreto, algo que você conversou com Deus, não falou para mais ninguém, onde o Senhor vem e fala de acordo com o seu coração. Ora, não adianta alguém querer tirar isso da minha mente, isso é uma experiência, a gente vivencia isso. As curas, os dons, eles são claros no nosso meio. Quantas vezes nós oramos por pessoas aqui, elas são curadas? Se alguém quer acreditar nisso ou não, não faz diferença. Simplesmente as igrejas que acreditam que a manifestação dos dons foi só para aquele tempo, eles estão perdendo de aproveitar algo maravilhoso para a igreja nos dias atuais. E nós não, nós estamos gozando disso, mas isso não diferencia quem vai para o céu ou quem não vai para o céu. Não, nada disso. Então, aqui há a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, é como eu estava falando, é o Espírito quem opera tudo no meio da igreja. E há, diz o versículo 6, e há diversidade de realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, a manifestação, versículo 7, do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Ou seja, o Espírito Santo distribui os dons. Entenda uma coisa,
O dom não é seu, é do Espírito Santo. O Espírito Santo nos usa quando Ele quer. Daqui a pouquinho nós vamos ver quais são os dons, como eles são distribuídos, mas você precisa entender isso. Há diversidade de dons. Então, contente-se em ser quem você é. Não fique querendo ser como a outra pessoa é, porque Deus precisa de você, porque você é um ser único. Não existe ninguém na face da terra igual a você. Eu sei que estou falando aqui para pessoas que já têm entendimento, e todo mundo sabe que aqui na ponta dos nossos dedos nós temos digitais. A minha digital não é igual à sua. 7 bilhões de pessoas na Terra. E se tirar a impressão digital de cada um de nós, você vai ver que cada um de nós temos diferenças. Eu não sei como é que Deus consegue, numa parte tão pequenininha dessa, diferenciar 7 bilhões de pessoas. Isso é porque Ele é Deus, né? Eu não saberia fazer algumas combinações aqui. Em poucas combinações eu não saberia fazer nenhuma diferença, mas Deus sabe diferenciar. Eu estou falando isso para você entender que você é único, não existe ninguém igual a você. Então por que eu vou querer ser igual a pastora? Eu quero ser como ela, falar como ela, cantar como ela, ler como ela, ensinar como ela. Não, ela é ela. Deus a usa de um jeito, mas a minha Ele usa de outro. Se eu admiro a forma como Deus a usa, eu tenho que glorificar a Deus por isso. Amém. Como eu não consigo ser usado por ela, então, da forma como ela é usada, então ela me completa. Mas também, o jeito que Deus me usa, não usa ela. Então, ou seja, a gente se completa. Amém? Os irmãos entenderam? Então, seja você mesmo. Nunca se compare com ninguém. Isso é em qualquer área da vida. Nunca se compare com ninguém. Se você ficar se comparando com os outros, você corre um risco de ficar presunçoso ou magoado. Presunçoso porque você vai encontrar sempre pessoas que são inferiores a você. E magoado porque você vai encontrar muita gente superior a você. Então, para que ficar se comparando? Você tem que ser quem você é e dizer: Senhor, graças a Deus pelo jeito que eu sou, porque só tem você desse jeito. Amém, meu querido? Então entenda isso, tá? E desperte o dom de Deus que há em você. Despertar o dom do Espírito Santo. É esse o nosso estudo. Vamos então, como nós estamos falando da diversidade de dons, eu quero que você entenda que existe 3 categorias de dons. Quando nós falamos de dons, existem 3 categorias de dons. Nós vamos entendê-las biblicamente hoje, nesse nosso estudo. Primeiro, existem dons espirituais. Os dons espirituais são dons sobrenaturais, dados à igreja para consolar, edificar e exortar. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ele. Existe segunda categoria de dons, que são dons ministeriais. Os dons ministeriais são outorgados pelo Senhor, dados pelo Senhor, para o aperfeiçoamento da igreja. E existe uma terceira categoria de dons, que são chamados de dons naturais. Quais são os dons naturais? É uma aptidão natural que a pessoa tem. Existem pessoas que cantam sem nunca terem feito uma aula de canto. Você conhece gente assim? Eu conheço. Existem pessoas que falam, que pregam. Pregar já existe um estudo que a pessoa tem que fazer, estudar, fazer um curso de teologia para se aprofundar mais,
para ele ter conteúdos para se pregar, mas pessoas que se comunicam bem demais. Tem pessoas que não são tímidas, que falam diante de um público grande ou pequeno sem inibição nenhuma. Então isso é uma coisa natural. Lógico que para pregar a pessoa precisa ter o conteúdo bíblico para ministrar, mas naturalmente existem pessoas que se expressam bem, que se comportam bem diante de outras pessoas e falam tranquilamente, naturalmente. Então, falando aqui da diversidade de dons, que nós falamos em 1 Coríntios, capítulo 12, que a nossa pastora leu, de 4 a 7, que há várias diversidades, manifestações de dons, mas o Espírito Santo é um só, mas é Deus que opera tudo em todos. Temos esses dons: primeiro, dons espirituais; segundo, dons ministeriais; e terceiro, dons naturais. Vamos entendê-los? Vamos falar sobre eles? E vamos ler a referência bíblica sobre eles? Primeiro vamos falar dos dons espirituais. A referência está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Nós lemos agora, ainda agorinha, nós lemos do 4 ao 7, e vamos continuar lendo agora do 8 ao 10, que é justamente onde Paulo fala acerca dos dons espirituais. Eu falei que são 3 categorias: espirituais, ministeriais e dons naturais. Vamos falar sobre o dom espiritual. Vamos ler sobre ele? Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Lê até o 11, pastora, até o 11. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Olha que coisa bonita. Nós estamos falando dos dons espirituais. Você observa que Paulo cita aqui 9 dons espirituais. Ou seja, o Espírito Santo, quando chama o homem e a mulher lá do mundo e traz para a igreja, faz aquela obra regeneradora nele, realiza a santificação na pessoa, e à medida que essa pessoa está pronta para ser usada, o Espírito Santo dá os dons. Observe aqui que o Espírito Santo distribui os dons como lhe apraz. É o que diz o versículo 11. Olha, a minha versão diz assim, mas um só e mesmo Espírito realiza estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, ou seja, como ele quer, a cada um individualmente. É isso que nós precisamos entender. Por isso eu falei aqui antes que cada um de nós somos usados de um jeito. Porque o Espírito Santo não chama uma pessoa e distribui sobre ela os 9 dons espirituais. Eu nunca vi isso acontecer. Nunca vi alguém usado pelo Espírito Santo com os 9 dons espirituais. Porque justamente o versículo 11 está dizendo aqui que ele faz como lhe apraz e distribui individualmente. Bom, eu já vi uma pessoa certa feita, claro que ela estava totalmente fora de questão, e ela disse que tinha 11 dons. Ela disse que tinha 11 dons do Espírito, né? Ou seja, ela já foi muito além do que o Espírito Santo distribui. E eu me recordo de um pastor que já está até na glória, saudoso pastor Samuel. Ele estava ao meu lado e ele, meio que de forma irônica, com essa afirmação, disse, tocou em mim e disse, uns com tanto, outros sem nada. É claro que a pessoa, quando vem dizer isso, ela está totalmente sem base nenhuma.
uma pessoa totalmente sem conhecimento da palavra. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele fala dos 9 dons espirituais que estão distribuídos. Eu sei que você tem um desses dons aqui. Vamos ver? Ele diz: porque a um, mediante o Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. 2. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. 3. A outro, no mesmo Espírito, os dons de curar. 4. A outro, a operação de milagres. 5. A outro, profecia. 6. A outro, discernimento de espírito. 7. A outro, variedade de línguas. 8. E a outro, capacidade de interpretá-las. 9. O Espírito Santo tem 9 dons para distribuir no seio da igreja. E a gente vê em nossas reuniões, a gente vê claramente esses dons sendo manifestos no dia a dia, nas nossas reuniões, nas nossas vidas, aonde a gente está. O Espírito Santo nos usa às vezes para curar, às vezes para dar uma palavra de fé. Deixa eu explicar, fazer uma diferença aqui. Nós vemos aqui que Paulo falou de um dom chamado fé. Não é essa fé natural de que todo crente e quando a gente chama de crente, já está dizendo que porque ele crê, ele acredita. Não é essa fé dom, é uma fé diferenciada dessa fé que o Espírito Santo coloca no ser lá fora, e ele crê na palavra, ele acredita em Jesus como Salvador e vem para a igreja. Essa fé que transforma, essa fé que salva. Não, essa fé é diferente. Essa fé que salva, essa fé que transforma um homem, é a fé dada pela graça de Deus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse dom da fé é diferente dessa fé salvífica. Esse dom da fé é um dom especial que o Espírito Santo faz com que a pessoa, pela fé, faz com que coisas venham à existência. Os irmãos entenderam? Então eu não vou explicar aqui cada dom diferenciado, tentar explicar para os irmãos, porque o nosso tempo aqui é resumido, mas nós, como igreja pentecostal, que vivenciamos o Pentecoste, não só para aqueles dias, mas para os dias atuais, nós conhecemos e entendemos muito bem. Então, esses são os dons espirituais. A segunda categoria de dons, eu falei aqui, são os dons ministeriais. Vamos entendê-los? Vamos ler a referência? Efésios capítulo 4 e versículo de número 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Olha aí, esses são dons ministeriais. Por exemplo, eu sou pastor. O pastorado é um dom, não um dom espiritual. Nós falamos aqui que os dons espirituais são 9 e Paulo os descreveu na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Então, os dons espirituais são aqueles. Agora, existem dons ministeriais. Os dons ministeriais são aqueles que nos capacitam para o ministério. Lembra que eu falei, os dons espirituais, eles são sobrenaturais, são dados para a igreja para edificar, consolar e exortar. Já os dons ministeriais, não, eles são dados à igreja para o aperfeiçoamento. Ou seja, versículo que foi lido, pastor, versículo 11, né? Efésios 4:11, que diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para mestres.
mestres. Aí o versículo 12, ele nos dá a resposta. Para quê? Que ele deu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas. Para que ele fez isso? Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Veja, se faz necessário que haja esses dons em nossos dias. Existem pessoas que o Senhor chamou para apóstolos, e os seus apóstolos encerrou-se nos 12, com Paulo, o próprio apóstolo Paulo, ele já se considerava um apóstolo como que de um aborto, não é? De um aborto, porque ele veio depois dos apóstolos, mas ele disse, também eu vi o Senhor, porque o Senhor apareceu para Paulo, então Paulo é um dos apóstolos do Senhor. Então, pastores, mestres, evangelistas, todos esses dons, que são dons ministeriais, eles visam o aperfeiçoamento da igreja, ou seja, como o Senhor falou aqui, do corpo de Cristo. Claro, nós sabemos que existem pessoas que vêm para Cristo diariamente, e vêm pessoas, quando as pessoas vêm para Cristo, não importa se elas são crianças, se elas são adolescentes, se elas são jovens, ou se são já homens e mulheres formados, ou se são idosos já, não importa. Quando essa pessoa chega na igreja, quando ela torna-se parte do corpo de Cristo, ela é uma nova criatura, ela experimentou um novo nascimento, então ela precisa aprender tudo de novo. Que coisa interessante isso aqui. Ela precisa aprender a andar, assim como a gente nasceu um dia, e nossos pais nos treinaram, segurando em nossas mãos, e a gente dava um passo aqui, um passo acolá, inseguro, até aprender a firmar. Daqui a pouquinho a gente já não balançava mais, já conseguia até andar firme, daqui a pouquinho até começa a correr, e hoje olha como nós estamos, pisando firmes. Da mesma forma, na vida espiritual, a pessoa nasceu de novo, então ela precisa aprender a andar. Andar como, pastor? Andar como o senhor está dando um exemplo aí, mas andar em Cristo, andar na nova vida. Então, para isso, ela precisa de mestres, de pastores, de pessoas que as apacente, de pessoas que as ensine. Isso que eu estou fazendo com você aqui, eu estou passando para você conhecimento. Eu estou desenvolvendo a minha chamada ministerial. Deus pode me usar e me usa com dons espirituais, mas aqui o Senhor está me usando agora com dons ministeriais. Não é para toda a igreja, mas dentre a igreja o Senhor escolhe um ou outro, algumas pessoas, e chama e dá àquela pessoa dons ministeriais, e ela começa a desenvolver dentro da igreja aqueles dons, buscando o aperfeiçoamento das pessoas que estão vindo e se tornando membros do corpo de Cristo. Você entendeu isso? Então, é o que o apóstolo está dizendo aqui. Efésios 4, versículo 11 e versículo 12. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Fazer para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Diga-me uma coisa: se eu não estivesse aqui na igreja como pastor, fazendo isso, quem estaria? Na igreja, os irmãos estariam esperando uns pelos outros. Alguém diria, vai você? Eu dizia, não, vai você. Eu dizia, não, vai você. Eu dizia, não, meu negócio não é esse, minha chamada não é essa. Não. Então entenda, mesmo o Senhor dando dons espirituais para todos nós,
só para alguns Ele chama para o ministério. E isso são dons também. Se nós vimos lá na frente os dons espirituais, isso aqui são dons ministeriais. Amém, meu querido? Então, se o Senhor te chamou, te deu algum dom ministerial, use-o para a glória de Deus. Porque o Senhor precisa que a sua igreja, que os seus santos sejam aperfeiçoados. O Senhor precisa que o seu serviço tenha o desempenho no serviço. E que precisa que o corpo dele seja edificado. Então entenda isso. Você que é diácono, diaconisa, tem um serviço para o Senhor na casa do Senhor. E Ele espera que você faça o seu melhor. Você que é presbítero, o Senhor espera que você desenvolva o seu presbitério, instruindo, exortando, consolando aqueles que estão desanimados. Se você é evangelista, o Senhor espera que o Senhor desenvolva o seu ministério evangelístico. Vá às massas, vá à rua, distribua folhetos, ganhe almas, mobilize a igreja, mobilize o povo para que a evangelização dos perdidos aconteça. Amém, meus queridos? Então, Deus espera que nós façamos isso. Então, já vimos aqui 2 tipos de dons espirituais. Primeiro, dons espirituais. Segundo, dons ministeriais. Já vimos 2 diversidades de dons. Vamos para a terceira, que é os dons, que são os dons naturais. Vamos ler, aliás, nós não temos referência aqui para nós lermos, mas como eu falei antes, os dons naturais, elas são uma aptidão natural que nós nascemos com ela. Então, os dons naturais, como cantar, como falar, como ensinar, como organizar. Você já viu como tem pessoas que têm uma organização tremenda? Isso é um dom natural. Não sei nem se aprende em escola, se existe até algum curso, eu vou te ensinar a organizar. Isso não existe. Mas existem pessoas que são organizadas por natureza. Elas sabem fazer as coisas, elas organizam aquilo de um jeito que você chega e diz: puxa, parabéns, está tudo muito bem feito, está tudo muito caprichado, porque isso é uma aptidão natural. Já existem aquelas pessoas que são totalmente relaxadas. Nós somos pais, podemos ver isso, né? No convívio do nosso lar. Você já viu que existe aquela pessoa que é extremamente organizada? Sabe onde põe a sandália, onde põe os sapatos, sabe onde põe a roupa, onde está a toalha, sabe onde está a escova de dente, a escova de cabelo, sabe onde está. As coisas estão bem organizadazinhas. Mas você já viu que existe o avesso a isso, o contrário disso? Já viu que tem gente que quando vai chegando em casa já chuta as sandálias para cima, a roupa fica na sala, outra, depois fica procurando, onde é que está isso? Onde é que está aquilo? É verdade ou não é? Então, veja que isso é algo natural. E isso, nós nascemos com isso. Então, a diversidade de dons falado aqui em 1 Coríntios capítulo 12, de 4 a 7, são dons espirituais, são dons ministeriais e são dons naturais. Vamos ler nossa última referência, pastora? De 2 Timóteo, capítulo 4 e no versículo 5, por favor, para nós fecharmos o nosso estudo de hoje. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Olha, isso é outro, entraria aqui como um outro conselho de Paulo a Timóteo. A referência é 2 Timóteo 4, 5. Paulo diz: tu, porém, sê sóbrio em tudo. Nós sabemos que sobriedade significa esteja até alerta, atento, né? O sóbrio é diferente do ébrio. O ébrio é um embriagado. O sóbrio é aquele que está alerta, está atento. Ele está dizendo: ser sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições. Claro que nós, como fomos chamados para fazer parte do corpo de Cristo,
nós compramos uma briga com o príncipe deste mundo, Satanás, o príncipe das trevas. Então, claro que seguir a Deus, estar no caminho do Senhor, é suportar aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Paulo está dizendo aqui: suporta as aflições. Faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém, meus queridos? Nós vamos então aqui encerrar o nosso estudo. Você pode, como eu falei antes, disponibilizar cada tópico do nosso estudo, que teve como tema Conselhos para uma Vida Cristã Vitoriosa. Está na nossa página no YouTube. Essa é o quarto estudo nosso. Cada um deles está dividido com um subtópico. Então os irmãos podem voltar lá, podem conferir, podem estudar. Usem e abusem da palavra de Deus. Ela é alimento verdadeiro para as nossas almas. Ela é alimento verdadeiro. Tá bom, meus queridos? Então, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Que a palavra de Deus, ela te alimente, que você possa crescer. Que o nosso desejo para com os nossos estudos aqui é justamente esse, para que você cresça. É justamente o objetivo que nós falamos nesta noite, que você cresça em graça, que você cresça em conhecimento, que Deus te dê graça suficiente para você ser um ganhador de alma, um conquistador de almas, para que você possa conduzir outras pessoas para Cristo. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Nós vamos orar. Vamos orar, pastora? Vamos orar agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui na casa do Senhor, estudando a sua santa palavra. Amém, meu querido? Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, Sim, somos Jesus. agradecidos por esses momentos Nós te gloriosos louvamos, estar aqui na tua presença, te agradecemos. Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque tem pela cuidado tua palavra. de cada um de nós. Obrigado a tua proteção, pela revelação teu do teu amor, Espírito tua Santo. misericórdia Ajuda-nos, sobre as nossas ajuda-nos a vidas. compreendermos a tua Ajuda-nos palavra. a caminhar conforme a Ajuda-nos tua vontade, a que tua sermos palavra crentes esteja mais guardada no sábios a nosso cada coração dia, para não pecar para que nós contra possamos ti. te servir. Toma nossas vidas em tuas mãos. Em nome de todos Jesus os nós momentos, oramos nós por pedimos e todo aquele que agora agradecemos, está Jesus vendo este Aleluia, vídeo, está Jesus, louvado o teu estudando a nome palavra de santo, Deus conosco. Jesus. Ser com a tua igreja, Muito ser com o teu obrigado, povo, Senhor. em nome Abençoa a tua de igreja, Jesus. em nome de Jesus. Que a graça Amém. de nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a igreja do Senhor e todo mundo, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.